Em cima ainda desse ponto que o Max colocou aí da autoanamnese, eu fiquei pensando num grande paradoxo, né? Porque para você fazer autoconsciência terapia, você precisa desenvolver autocognição, mas você não desenvolve autocognição sem autoconsciência terapia, né? Então fica nesse o que vem primeiro? E em relação a isso, como que você percebe que os evolucientes conseguem passar esse gargalo aí, né, no início? Entendi. Eu vou falar, não sei se você perguntou para a Juliana ou para mim, mas eu vejo o seguinte: a autoconsciência terapia, vamos dizer assim, mais ideal é essa que você falou, né? De você já, até o que a Juliana colocou, né? De repente a pessoa conseguir ver seus veículos mais sutis, né? Tipo o energossoma, o próprio psicossoma, ver ele funcionando, ou conseguir perceber ele funcionando. Mas o negócio, ele é meio que lá e cá, né? Você desenvolve a sua autopercepção, a sua autocognição, e ao mesmo tempo aquilo serve para você de algum modo terapêutico. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Que nem, por exemplo, até certo ponto, você desenvolver a sua autopercepção acaba sendo um processo terapêutico, né? Quer ver uma coisa que sempre me chamou muita atenção, até na época dos cursos, que eu era professor lá do IPC e tudo. Por exemplo, a pessoa ia trabalhar com as suas energias. Às vezes ela nem tinha muita experiência de trabalhar com energia nem nada. Aí ela começava a subir e descer, né? A mobilidade básica das energias e tal. Ela começava a subir e descer com as energias, mas aí ela relatava assim: é engraçado, toda vez que eu vou passar pelas energias aqui no meu peito, na região do meu tórax, eu não sinto as energias. Ela achava aquilo engraçado e tal. E você vê, isso aí é um sinal, na verdade, do energossoma dela, é um sinal do estado, né, de funcionamento, ou no caso, no estado de estagnação das energias, na região do tórax, muitas vezes na região do cardiochakra. E aí, se você for ver, esse sinal ele já dá um indicativo. Olha, se o meu cardiochakra está assim, será que eu não tenho algum processo afetivo, emocional que está impendente, ou que não está bem resolvido, ou alguma coisa assim? Então, você vê, se ela já começa a colocar atenção para isso, ela pode começar a aprofundar e ver coisas que ela antes não estava vendo. Você vê, e dentro de um processo dela com ela mesma, só a movimentação básica das energias. Eu vejo que é lá e cá, né? A autocognição, a autopercepção ajuda na autoconsciência terapia, mas se você está com esse intuito, né, de querer se melhorar terapeuticamente, tudo, eu acho que esse intuito ele faz com que você use a sua percepção, a sua autopercepção, a sua autocognição para isso. E olha como que o negócio da autocognição é sério. Por exemplo, se eu não sei que eu tenho um cardiochakra, né, tem gente que não sabe que tem um cardiochakra, não tem esse conhecimento, e se eu não sei, por exemplo, a teoria disso, ou seja, teoricamente, hoje eu sei teoricamente, que o fato do meu cardiochakra tem muita relação com minhas condições emocionais, afetivas emocionais. Quem conhece a consciologia sabe que o cardiochakra ele tem relação com o psicossoma e com as emoções da consciência. Então, você vê, isso é uma cognição que a pessoa tem. Ela não é uma percepção, é uma cognição, é um conhecimento. Aí o que ela vai fazer é, no caso pessoal, no seu caso, o que é essa cognição, como ela pode ser usada no seu caso? Sabendo que eu tenho esse conhecimento e que eu olho para o meu cardiochakra e vejo que tem alguma coisa mal parada, será que isso me indica algo da minha realidade afetiva, do meu psicossoma? Então, você vê, é uma coisa que vai junto com a outra, e sempre começa aos poucos, né? Mas a cognição, o conhecimento, tem que estar aliado com essa vivência, com a prática e com a percepção, né? Eu vejo que é por aí.